Eu sou Davi, filho de Jessé, um simples pastor de ovelhas que se tornou rei de Israel. Muitos me conhecem como o homem segundo o coração de Deus, mas antes de coroas e tronos, fui apenas um jovem enfrentando um gigante. Sim, estou falando de Golias, o guerreiro filisteu que aterrorizou Israel. Deixe-me contar como tudo aconteceu. Golias era um campeão de guerra, um homem colossal, de quase 3 metros de altura, coberto de bronze da cabeça aos pés. Seu capacete reluzia sob o sol, sua couraça pesava mais do que um homem comum poderia carregar, e sua lança era como um grande tronco de árvore. Durante 40 dias, ele se colocou diante do exército de Israel, zombando, desafiando, ridicularizando. Quem ousa me enfrentar? Ele bradava. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos, mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. E ninguém em Israel ousava responder. Nem mesmo o rei Saul, nem seus guerreiros mais valentes. Todos temiam aquele gigante. Mas quando ouvi suas palavras pela primeira vez, algo dentro de mim se acendeu. Como um homem poderia desafiar os exércitos do Deus vivo e sair impune? Eu era apenas um pastor, enviado por meu pai para levar comida a meus irmãos que estavam no campo de batalha. Mas quando vi o medo nos olhos dos soldados de Israel, soube que não podia ficar calado. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Perguntei. Alguns riram. Outros me mandaram voltar para casa. Até mesmo meus irmãos tentaram me humilhar. Mas minha confiança não estava na força dos homens, e sim no Senhor dos Exércitos. Fui levado diante do rei Saul, e ele me olhou com descrença. Eu era jovem, sem experiência em guerra. Mas então, contei-lhe sobre as batalhas que já havia enfrentado nos campos. Quando um leão ou um urso atacava minhas ovelhas, eu os enfrentava com minhas próprias mãos. Se Deus me livrou desses animais, certamente me livraria desse filisteu. Saul tentou me vestir com sua armadura, mas não consegui me mover. Eu não precisava de espadas, lanças ou escudos pesados. Peguei meu cajado, minha funda, e escolhi 5 pedras lisas do ribeiro. Isso bastava. A batalha estava marcada. Lá estava ele, imenso, inabalável, rindo ao me ver. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Ele zombou. Mas minha resposta foi simples e cheia de fé. Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então corri em sua direção. Peguei uma pedra, coloquei na funda e a girei. Não mirei ao acaso, pois minha confiança estava no Deus que me guiava. A pedra voou certeira e se cravou na testa do gigante. Golias caiu com estrondo, como uma torre ruindo. Não havia mais zombarias, nem desafios. Corri até ele, peguei sua própria espada e cortei sua cabeça. O exército filisteu fugiu apavorado. Aquele que parecia invencível foi derrubado com uma única pedra. Essa foi a história de Golias, o gigante que desafiou Deus e caiu diante dele. E essa é a história de como um simples pastor, confiando não em sua própria força, mas no Senhor, derrotou o maior guerreiro de sua época. E assim Israel soube, e o mundo todo virá a saber. Não é pela espada, nem pela lança que o Senhor dá a vitória, mas pela sua própria mão. Todos nós, em algum momento, enfrentamos gigantes. Talvez o seu gigante não use uma armadura de bronze, nem empunhe uma espada de guerra, mas ele está lá, grande, ameaçador,
desafiando sua fé e tentando paralisá-lo com medo. Pode ser um problema que parece não ter solução, uma voz dizendo que você não é capaz, um obstáculo que faz você pensar em desistir. Quando me vi diante de Golias, eu poderia ter recuado como todos os outros. Eu poderia ter acreditado que era pequeno demais, fraco demais, insignificante demais. Mas eu sabia de algo que Golias não sabia. Não era a minha força que estava em jogo, mas a força do Deus vivo. E esse é o primeiro ensinamento que quero deixar com você. A batalha não é sua, é de Deus. Você não precisa vencer pelo seu próprio esforço, porque o Senhor luta por aqueles que confiam nele. Muitos olharam para Golias e viram um inimigo invencível. Eu olhei para Golias e vi um alvo que não poderia errar. Esse é o segundo aprendizado. A maneira como você enxerga o seu desafio muda tudo. Se você olha para a dificuldade e vê apenas derrota, já perdeu antes mesmo de lutar. Mas se você vê uma oportunidade para Deus manifestar seu poder, então sua vitória já está escrita. Eu não precisei de uma espada, nem de uma armadura. Apenas 5 pedras e uma funda. Isso nos ensina que Deus usa o que você já tem. Não espere até estar pronto, até ter tudo certo, até se sentir capaz. Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Quando Golias caiu, o medo que dominava Israel desapareceu. A coragem de um só homem despertou um exército inteiro. Então, eu pergunto, quem está esperando pela sua coragem? Talvez, ao vencer sua batalha, você inspire outros a se levantarem também. Hoje, você pode estar diante de um gigante. Ele pode ser maior do que você, mais forte do que você, mas ele nunca será maior do que Deus. Pegue sua funda, escolha suas pedras, confie, porque quando você acredita e avança em nome do Senhor, até os maiores gigantes caem. Passos de ferro, sombra que impõe. Golias avança, sua fúria consome. Ergue a espada, desafia os céus, e dos fracos se julga imortal. A multidão treme ao ouvir seu rugir, com desprezo ordena que venham cair. Seu nome ecoa como um trovão, mas seu destino já está no chão. Tão alto subiu, tão forte tombou, o gigante caiu, glória sua apagou. Quem desafia a mão do Senhor conhece o peso do próprio rancor. Vale da guerra extraordinária, se um menino sem medo, sem arma, só o seu destino. Uma pedra, um golpe, um silêncio final, e o gigante desaba em seu fim brutal. O chão estremece, o orgulho se vai, o aço reluz, mas já não é mais. Quem reina no grito cai sem glória, a força dos homens não muda a história. Tão alto subiu, tão forte tombou, o gigante caiu, glória sua apagou. Quem desafia a mão do Senhor conhece o peso do próprio rancor.
O pó cobre um nome que um dia reinou. Golias se foi, sua força falhou.